Nesse vídeo eu quero te mostrar um método para você estudar a Bíblia Sagrada ou qualquer livro que você queira. Então, vem comigo. Se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, diretamente de Manaus. Aqui nesse canal a gente fala sobre estudo e leitura para você se tornar uma pessoa melhor. E esse vídeo foi uma sugestão no comentário que eu fiz do vídeo sobre dessa forma que eu organizo o meu estudo. Inclusive, se você quiser ver algum vídeo sobre técnicas de estudo, analisar livro, comenta aqui nesse vídeo que eu trago para você também. Então, bora pro vídeo. Já tá aqui com a minha Bíblia, no caso, se você tiver uma Bíblia aí, né, pegue aí. E também aqui o meu caderno do conhecimento, eu já fiz um vídeo sobre isso, foi um vídeo antes de sair esse aqui, então, se você não tem um caderno do conhecimento, eu te ensino a fazer um caderno normal. Não precisa de muita coisa não, tá? E lá eu explico o método para você ler qualquer livro, né? Então, aqui eu vou te dar uma metodologia chamada Apple. Apple por quê? Para cada uma dessas sílabas aqui, para cada uma dessas letras aqui tem uma frase, ó, Apple, né? Que é os atributos, as promessas, os princípios, as lições e o exemplo. E eu vou explicar cada um aqui para vocês utilizando o livro de Provérbios, que é o livro, né, da Bíblia aqui. E como é o tema desse vídeo aqui, então vamos começar ali com Provérbios. Você pode aplicar para qualquer livro que esteja aqui dentro da Bíblia, ou se for um livro mais de narrativa, você também pode aplicar. Esse método não é muito usado para livros de autoajuda ou assim, mas você pode adaptar a sua realidade. Eu sempre falo aqui no meu canal que você precisa adaptar a sua realidade. Lembrando aqui, eu já apliquei esse método aqui, ó. Eu já fiz praticamente quase todos os provérbios, ainda não terminei, parei no 20, né? Mas eu vou ali terminar. Mas eu já fiz aqui e realmente é muito legal fazer essa metodologia porque você aprende mais sobre a Bíblia. Então vamos lá. Provérbios 1, tá bom? Eu botei aqui atributos, aqui é o primeiro A, tá? Esse atributos aqui é o que? Atributos aqui é tudo relacionado à característica que você tem de Deus, né? A gente está estudando a Bíblia aqui, então são características ou qualidades, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição, tem o meu grupo no Telegram, e lá eu vou disponibilizar uma lista de atributos que você pode ali estar conhecendo mais, um pouco mais dos atributos de Deus, beleza? Então, nessa primeira parte aqui de atributos, o que você vai fazer? Você vai dar característica, você vai dar qualidade daquele texto. Por exemplo, Provérbios 1 aqui. O primeiro passo que você tem que fazer é ler Provérbios 1, né? Você quer estudar um livro, então você vai lá em Provérbios 1 e vai ler todo o capítulo, você vai ler todo esse capítulo aqui, tá? E você já vai anotando quais são as características que você vê nesse capítulo, ok? Esse capítulo tem quantos? 33, bem aqui, você tá vendo, acho que dá pra ver. 33 versículos, então você vai ler cada um. E ao longo desse capítulo aqui, você vai entender qual é os atributos, quais são as qualidades de Deus. Por exemplo, eu botei aqui, não sei se vai dar pra ver aí. Vou pegar uma outra página aqui que dá pra ver melhor. Ó, no Provérbios 3, o que eu encontrei? Atributos de Deus: conselheiro, guia, professor, criador, conhecedor de todas as coisas, protetor, amigo dos justos. Então, eu tirei todas essas qualidades aqui desse Provérbios 3. E assim você vai lendo e vai tirando aquelas qualidades. O bom dessa metodologia aqui é porque você lê o capítulo mais de uma vez. Aqui, como eu botei aqui, cada uma dessas eu tirei. É claro que você tem que adaptar a sua visão à sua realidade, tá bom? Então, eu vou botar aí atributos. O segundo passo aqui dessa metodologia é promessas. Isso aqui é muito legal porque no livro de Provérbios sempre tem aquela comparação. Quando Deus fala, ele dá uma promessa. Então aqui, ó, promessas. Botei aqui, né, o que eu vi. Você vai ler o capítulo mais uma vez, você vai tirar quais são as promessas. Bom, nessa aqui eu tirei: terei vida longa e vigor aos ossos, terei celeiros sempre cheios e barris cheios de vinho. Eu terei riquezas, tá? Não vou ter medo e não vou cair em armadilha e ser amigo de Deus. Terei a graça e honra de Deus. Então, tudo isso eu tirei daqui desses Provérbios 3. Lendo novamente, você faz também aí a sua. É legal que nesse capítulo tem comparações, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Então, a promessa seria: meu corpo terá saúde e os meus ossos serão vigorosos, no caso aqui, né? Então, isso é uma promessa de Deus e você coloca aqui nessa parte de promessas,
ok? Passamos aqui pelos atributos, pelas promessas, agora vamos para os princípios. E o que são os princípios? Normalmente, quando a gente tem um princípio, o significado de princípio é o comportamento que você vai ter diante daquele texto. Por exemplo, aqui eu vi as promessas, no caso, e eu vou para os princípios, que seriam os comportamentos, como eu devo agir em frente àquele texto que foi apresentado. No caso aqui, ó, eu devo guardar essas palavras no coração. Deus me dará todas essas promessas. No caso, seria uma consequência, digamos assim, dessas promessas aqui. Se eu me comportar dessa maneira, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, ok? Então, seria comportamentos que eu vou ter para colocar aqui. E mais uma vez, você vai ter que ir lá no texto, ler cada versículo desses aqui, para você tirar essa lição. Lembrando que é um estudo pessoal, um estudo de você, né? Você tem que analisar aí o que você está estudando e colocar aqui na prática, beleza? Então, passamos pelo atributo, pelas promessas, pelos princípios, que é o método Apple. Agora a gente vai pro L, que é a lição. Se você tá gostando até aqui desse método, eu te peço que tu faça duas coisas. A primeira é deixar um comentário aqui embaixo, se você quiser ver ou dar sugestões de vídeo aqui pro meu canal. E segundo, deixar o dislike, porque assim eu vou entender como melhorar aqui com os vídeos que eu tô fazendo, para você também se tornar uma pessoa melhor através dos estudos da leitura. Então, deixa o dislike e comenta aqui embaixo o que eu posso trazer como vídeo aqui para você. Então, a lição, qual é o significado de lição? O significado é aquilo que o aluno vai aprender ou prepara para aprender do professor. No caso, a gente está tirando de um texto aqui. Então, nessa lição aqui, você vai dizer o que você aprendeu, o que Deus quer falar para você através desse método aqui, desse capítulo da Bíblia. Então, na lição você vai dizer, vou botar aqui do lado, né, eu não botei nos outros, mas eu fiquei explicando, vai aparecer aí na sua tela, tá bom? Mas a lição é o que você aprendeu. Inclusive, tem uma playlist aqui no meu canal onde eu trago livros, e tem uma série chamada O que Podemos Aprender com esses livros, né? Eu vou deixar a playlist aqui embaixo para você ver depois, mas a lição é praticamente isso, é você observar o que você aprendeu com aquela passagem, o que Deus quer mostrar para você. No meu caso aqui, eu vou compartilhar. Deus nos ensina que ter a palavra no coração nos ajuda a ter conhecimento e temor a Ele. Devemos procurar fazer o bem para o próximo. Então, esse seria o que eu aprendi lendo Provérbios 3. É claro que você vai ter a sua opinião, a sua análise. Eu estou dando apenas um exemplo aqui para você. Então, depois de atributos, que são as qualidades, as promessas, aquilo que Deus promete para você, se você tiver algum comportamento, seriam os princípios, e a lição, o que você aprendeu com aquele texto. E agora temos os exemplos. Os exemplos, você pode fazer uma pesquisa. Por quê? Porque os exemplos você vai encontrar na Bíblia. Na própria Bíblia tem exemplos de pessoas que tiveram tal comportamento e Deus fez a promessa para eles e isso se cumpriu. Por exemplo, eu botei aqui no meu exemplo, Salomão viveu bastante tempo e procurou ser uma pessoa sábia. Matusalém, que é um personagem bíblico lá de Gênesis, agradou a Deus e viveu por muitos anos aqui nessa terra. O conhecimento, na verdade, e temor a Deus, eu tirei exemplo de Salomão, porque ele foi o homem mais sábio da terra. Deus deu para ele sabedoria, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E ele foi da verdade, ele que escreveu esses provérbios. Okay? Então você vai procurar personagens bíblicos que estejam na Bíblia, ou você pode fazer uma pesquisa no Google, não tem problema. Você coloca lá e você vai ter, ok? Então, agora é com você. Pegue o seu caderno do conhecimento e aplique esse método de estudo para estudar a Bíblia. E se você não tem o caderno do conhecimento e não sabe do que eu estou falando, assiste esse vídeo que vai aparecer para você aqui, que eu vou te esperar lá em alguns segundos. Aperta aí que eu te espero lá.